Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior, eu sou professor de informática aqui no Estou Preparado e agora nós estamos aqui, estaremos juntos pelos próximos momentos, pelos próximos minutos, dentro da nossa jornada aqui no Linha de Chegada, beleza? No Linha de Chegada, para você que vem se preparando contra a banca IDECAM, mais precisamente para você que vai fazer o concurso, da CEMOB, beleza? Ou você que está se preparando também para a Guarda Civil Municipal, da cidade de João Pessoa, tudo bem? Então, estaremos juntos ao longo aqui do nosso encontro, apresentando com certeza, as principais características da banca de forma prática e objetiva, tudo bem? Então, vamos lá, sem mais delongas, ao nosso slide, pessoal. Então, estamos aqui no nosso slide, mais precisamente na parte agora da análise do conteúdo programático do seu edital, tá? Aqui nós temos, Guarda Civil Municipal de João Pessoa, mas você também pode imaginar aqui CEMOB, ok? Lembrando que isso aqui é a banca, o conteúdo da banca IDECAM, muito tradicional, ela cobra geralmente estes tópicos, estes elementos. Sempre que ela coloca aqui alguma coisa envolvendo hardware, ela gosta de abordar lá os conceitos dentro de dispositivos de armazenamento, memórias e periféricos. Além disso, alguns detalhes envolvendo sistema operacional Windows e Linux, editor de textos, principalmente o Writer, planilhas eletrônicas Calc com uma quantidade bem maior, quando você analisa estatisticamente, correio eletrônico, ferramenta de comunicação, principalmente aqui o Google Meet, que você precisa fazer uma revisão, visitar o site e ver algumas características, principalmente tempo de duração e número de participantes na versão gratuita e na versão paga, tudo certo? Internet, os conceitos básicos, intranet, extranet, protocolo e serviço, buscas avançadas, enfim. Navegadores, segurança da informação, sobretudo aqui o conceito de confidencialidade e também a ferramenta Firewall, juntamente com os malwares, os principais malwares e ataques. Esse ponto 10 ele já está subentendido aqui dentro dos sistemas operacionais, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos lá à nossa primeiríssima questão, cobrada aí, em 2023 para o cargo de auxiliar de primeira infância, lá na Prefeitura de São Caetano do Sul, que nos diz o seguinte: o computador mais simples com barramento possui uma CPU, uma unidade central de processamento, memória principal e dispositivos de entrada e saída, ou seja, eu tenho um processador, eu tenho a memória RAM e os dispositivos de entrada e saída. Quem são os dispositivos de entrada e saída, gente? Temos teclado, mouse, monitor, som, tudo bem? São os dispositivos básicos que a gente precisa aí para utilizar o computador. Ele continua. Assim, quando precisamos armazenar e acessar programas e dados, precisamos entender a hierarquia de memória, conforme podemos visualizar a figura abaixo. Então, teremos aqui, pessoal, originalmente, uma imagem elaborada por Tannenbaum, que é um teórico da área de computação, mais precisamente na área de redes, ele quem ajuda aí na conceituação de LAN, de PAN, de WAN, dos principais equipamentos. Ele é um teórico realmente muito utilizado na área de tecnologia. Mas vamos analisar esta imagem, ó. Eu tenho aqui a hierarquia de memórias, tá bom? No topo, eu tenho aqui as memórias mais velozes e tenho também as memórias com menor tempo de acesso. Então, o que acontece? Quanto mais no topo, mais rápida e menos tempo de acesso, para que você consiga acessar um determinado dado. Que é óbvio,
mais veloz ou menor tempo de acesso. Se demora mais tempo para acessar a informação, é menos veloz, tá? Outro ponto. Eu inicio aqui do topo, né, com os equipamentos também mais caros, né? Então exigem aí a ideia realmente, né, realmente, né, a questão do valor, tudo bem? Então, ó, assinalar a opção que apresenta características verdadeiras sobre essa hierarquia, à medida que descemos. Então, ó, a análise ela vai ser essa, né? Então, eu venho do mais caro, do mais veloz, né, com menos tempo de acesso, para os que são menos caros, menos velozes e com maior tempo de acesso. Esta é a análise. Ó. No topo eu tenho os registradores, que são as memórias aí mais rápidas, né, dentro do contexto do computador. Depois tem a memória cache, né, que armazena dados para ajudar a CPU, né, o processador. Memória principal, memória RAM, né, aqui no canto, tá? Tem o disco magnético de estado sólido, no caso HDD ou SSD. Tem a fita magnética e o disco óptico, tudo bem? Então, de cima para baixo, o que a gente pode analisar? Letra A. Tempo de acesso, o tempo de acesso fica reduzido e a capacidade de armazenamento diminui. Gente, ó, estes aqui, por serem mais caros, ó, eles vão ter menos poder de armazenamento, tudo bem? Menos poder de armazenamento. Então, dizer que o tempo de acesso fica reduzido à medida que você desce é mentira. Não fica reduzido, ele aumenta. E a capacidade de armazenamento diminui. Errado, ela aumenta, tudo bem? Então, é A eliminada. B, tempo de acesso fica maior, isso é verdade. E bits por real diminui descendo na hierarquia, tá? Gente, ó, o tempo de acesso fica maior, claro, vai demorar mais. Agora, bits, né, a gente não tem essa ideia de cálculo de tamanho, né? Diminui descendo na hierarquia. Gente, não vai diminuir não, tá? Não vai diminuir não, né? Nessa ideia aqui de bit por real não. Tá viajado, tá? Não há essa relação. C, tempo de acesso fica maior, né? Ok. E a capacidade de armazenamento aumenta, com certeza, né? Com certeza, né? Então, o tempo de acesso fica maior, ou seja, vai demorar mais para acessar os dados. E a capacidade de armazenamento aumenta, com certeza. D, à medida que subimos, o tempo de acesso aumenta. Ué, se eu subo, ó, tô aqui no disco óptico, né? Num CD, DVD. Aí ele vai aumentar o tempo de acesso? Não, ele vai diminuir, porque vai ficar mais rápido, tudo bem? Então, gabarito, letrinha C, de certeza de aprovação. 2. Né, agora uma questão cobrada no concurso de Maracanaú, né, no Ceará, para o cargo de fiscal de urbanismo, que nos diz assim: são dispositivos de armazenamento empregados na realização de backups ou, veja, o que eu posso utilizar para armazenar dados, né? Porque o backup é a minha cópia de segurança, né? Então é a minha cópia de segurança. Então, para fazer uma cópia de segurança, vou ter que ter aí, né, um espaço para que essa cópia ela de fato ocorra. Letra A, router e gateway. Não, né, que são características de rede, não servem para armazenar. Joystick e isostick também não, né, controle de jeito nenhum. Blu-ray e webcam. Webcam não é utilizado, né, Blu-ray sim. Então só nos resta a letrinha D e é fácil, né? Pendrive e hard disk são dispositivos de armazenamento. Tanto pendrive como também, né, o HDD ou também o SSD. Isso, SSD, né? Terceira questão, né, cobrada em 2022 no concurso da Polícia Civil da Bahia para o cargo de perito médico, que nos diz o seguinte:
Este dispositivo de armazenamento é caracterizado por guardar informações de maneira permanente, não volátil. Permanente, aí não volátil, ou seja, não esquece os dados. Os dados são gravados em discos magnéticos, discos magnéticos chamados de platters. Estes platters são geralmente compostos de duas camadas. Um braço mecânico percorre toda a área do disco magnético, lendo os arquivos que são solicitados pelo usuário ou sistema operacional. Marca a alternativa abaixo que contém o dispositivo da definição dada acima. Letra A, Blu-ray. Letra B, DVD-R. Letra C, CD-RW. D, SSD. Ou letra E, HDD. E, gente, aqui eu tenho o conceito de HD, tá? HDD. Por quê? Blu-ray, ele não vai ter esse conceito, né, de discos, tá? DVD também não, CD também não, né? De disco magnético, de disco metálico, de disco que grava as informações magneticamente, que tem também um braço mecânico, que grava mecanicamente os dados, não, tá? O SSD ele funciona como uma espécie de pendrive, então ele vai trabalhar com a memória flash, com a ideia da eletricidade, tudo bem? Quarta questão. Durante o uso de recursos de um notebook, há periféricos que podem operar tanto na entrada quanto na saída de dados, mas em instantes distintos. Dois exemplos desse tipo de dispositivos são Então vamos lá. Tem a CPU, né, a unidade central de processamento. Tem os dispositivos para inserir dados na CPU, entrada. Tem os dispositivos para extrair dados da CPU, saída. Aqueles dispositivos, que é o que a questão quer agora, né? Eu consigo inserir e extrair dados. E tenho também os dispositivos para salvar ou armazenar informações, armazenar dados, tudo bem? Então, dispositivo de entrada, teclado, mouse, tá bom? Webcam, microfone. Dispositivos de saída, caixa de som, monitor, tudo bem? Impressora. Agora, dispositivos de entrada e saída, impressora multifuncional, né? Porque eu consigo inserir e extrair dados. E também tenho a ideia do touch screen, que são os casos mais clássicos, tá, de prova, tá bom? Um outro caso aqui bem tradicional de exemplo de dispositivo de saída seria o plotter, que seria um tipo de impressora que imprime, né, projetos grandes de desenho, envolvendo aí também a ideia de arquitetura, tá certo? Então vamos lá. Depois dessa revisão, fica muito mais rápida agora a resolução desse tipo de questão. Eu quero, né, dispositivos ou periféricos, né, que sejam, no caso, híbridos, né, que aí consigam operar na entrada também na saída de dados, só que em momentos distintos. Eu tenho mouse e scanner. Mouse e scanner são ambos de entrada. Joystick e teclado também são de entrada. Webcam e plotter, aí eu tenho aqui de entrada e um outro de saída. Porém, a webcam ela não tem a obrigação de ser de entrada e de saída, ok? Geralmente, o que é que acontece? Aqui a gente tem um exemplo de entrada e de saída. E morreu a conversa, ok? Letra D, SSD e multifuncional, né? A impressora multifuncional, tudo bem? Então, eu tenho aqui o SSD para inserir dados e para extrair dados, para armazenar dados também. E tem uma multifuncional que também vai conseguir inserir e extrair dados. Logo, o gabarito da nossa quarta questão só pode ser a letrinha D de dado. Vamos à nossa quinta questão. Agora nós temos uma questão mais voltada à questão, né, à ideia de hardware, beleza? Cobrada também em um concurso, né, lá de Maracanaú, só que para um outro cargo. Que nos diz o seguinte, ó, a figura mostra uma placa-mãe, né, que seria com um hífen, placa-mãe de um microcomputador Intel, com destaque para diversas interfaces e conectores, utilizados na integração de dispositivos, ó,
utilizados na integração de dispositivos de entrada e saída de dados. Perfeito. Então eu tenho aqui, né, um código, né, associado a uma determinada porta, né, a um determinado tipo de conexão, tá? Todos acoplados à minha placa-mãe. Então, ó, os componentes de hardware identificados como H01. Então, H01 está aqui. H08. H08. 08 está aqui. H08, né? Verde. Tudo bem. E H11. Cadê H11? H11 aqui. São conhecidos respectivamente como. Então, bora lá. H08 verde. Gente, isso aqui é uma porta, né? PS2. É um tipo de porta antigo, né? É muito utilizado, é isso mesmo? H1, gente. Mas eu estou analisando H08, ok. PS2, tudo bem. Muito utilizado, né, para mouses, para teclados, né, bem antigos. Às vezes dava ali tinha uma dificuldade de ser reconhecido pelo sistema operacional e você precisava reiniciar, né, o computador para que daí sim, né, funcionasse corretamente, tudo bem? O H01 que a gente também marcou são portas USB, fácil. H11, né? Aqui seria RJ45. Inclusive faz parte, né, do meu endereço no Instagram, né? Prof. RJ45. Tudo bem? RJ porque, né, Roberto Júnior e 45. A expressão foi realmente para brincar com essa porta. Tudo bem? Então, na ordem, eu tenho primeiro o H01. Então, H01, USB. Então, marca aqui USB, ó. Então, letra A eu elimino e a letra D também. Aí eu tenho H08, que é o PS2. Então, PS2, aqui BNC não pode ser. Então, só nos resta a letrinha C de certeza da aprovação. E o RJ45, né, gente? Que acabei de explicar para vocês, né? Que se trata do motivo do meu endereço lá na web, ok? Então, o gabarito aqui da nossa questão de número 5 só pode ser a letrinha C de certeza da aprovação, tudo bem? Vamos a mais uma questão. Agora, vamos sair um pouco dessa parte de hardware e vamos, né, avançar dentro do nosso estudo, tá? Questão 2022 também, claro, obviamente, da banca IDECAM, a banca que organiza o seu concurso, tá? Os softwares são divididos de acordo com a sua funcionalidade para o que foram desenvolvidos, né? Dessa forma, Microsoft Excel e LibreOffice Calc, dois gerenciadores de planilhas, estão classificados em qual categoria? Vamos lá. Gente, eu tenho basicamente três classificações, tá? De software. Quando eu falo em software, eu vou lembrar de três classificações. Eu tenho o software do tipo básico, eu tenho o software do tipo utilitário e eu tenho também o software do tipo aplicativo. Professor, tem um outro também? Tem um software que a gente chama de acessório. Beleza? Vamos lá. Básico é o mais importante. Professor, por que é o mais importante? Sem ele, a gente não teria, de repente, né, o funcionamento do computador. Vou dar um exemplo. Sistema operacional e também linguagem de programação. Vou botar assim LP, tá? Não é língua portuguesa. É linguagem de programação. Software básico. Sem esses tipos aqui de softwares, a gente não teria o funcionamento do computador. Tudo bem? Um outro tipo de software, driver.
Sem driver, né, driver, a gente não conseguiria usar, né, os equipamentos. Então, também é um software básico. Agora, utilitário. O software, gente, utilitário, ele não vai ter uma finalidade voltada ao usuário, tá? Ele vai ter uma finalidade aqui voltada ao sistema operacional, tudo bem? Então, ele serve ao sistema operacional. Professor, me dê um exemplo de utilitário. Ó, desfragmentador de disco, antivírus, software antivírus, firewall teria também essa funcionalidade. Ele é também extremamente importante, tá? Software aplicativo seriam tipos de programas especializados em algo para servir às necessidades do usuário. Exemplo de software aplicativo, justamente, né, o que a questão nos apresenta aqui, ó. Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, LibreOffice Writer, LibreOffice Impress. Os navegadores estariam aqui também associados, né, a aplicativo, tá bom? Acessório, eles são dispensáveis. Ou seja, eu consigo remover, né, o software acessório do meu sistema operacional sem danificá-lo. Por exemplo, um acessório, o WordPad. O WordPad seria um acessório. Outro acessório, calculadora. Um outro acessório, de repente, bloco de notas. Então perceba que se eu elimino, né, estes acessórios, isso não afeta em nada o funcionamento, né, do nosso sistema, tudo bem? Então o gabarito aqui seria a letrinha C. A fala em linguagem de programação, a B sistemas básicos, D sistemas de engenharia e E softwares embarcados. Aí existe essa classificação, né, de software embarcado, que seria a ideia do driver, tá? Aí software embarcado também pode ser chamado de firmware. A banca gosta, né, de cobrar esse conceito, tá? Sétima questão. No sistema operacional Windows, e aí cabem todas as suas versões, esse aplicativo dá ao usuário a condição de gerenciar diversos aspectos da configuração do ambiente operacional, desde a simples mudança das cores utilizadas até os valores das variáveis de ambiente. Sobre o assunto, assinalar a alternativa correta. Letra A, explorador de arquivos. B, editor de registro. C, assistente de conexão. D, Windows Explorer. E E, gravador de passos. Vamos lá. Quando eu falo a ideia de gerenciar diversos aspectos da configuração de ambiente, eu sempre dou a dica. Lembre-se do painel de controle, que também é um conceito geral para todas as versões de Windows. Todas têm esse conceito de painel de controle. A partir da versão 10, a gente tem a ideia das configurações, como se o sistema tivesse se tornado aí mais, como eu posso falar, mais adaptado a um hardware móvel, né? A um smartphone ou a um tablet, tá bom? Agora vamos lá. O painel de controle e configurações oferecem justamente essa ideia de gerenciar os diversos aspectos, né, de personalização do sistema. Mas e onde é que ficam armazenados estes aspectos? Ficam justamente dentro do registro do Windows. Gente, o registro do Windows ele é extremamente complexo, tá? E geralmente é gerenciado, né, por um administrador do sistema, um administrador de rede, que precisa realmente conhecer muito bem o funcionamento do sistema, tá? Aí eu tenho o editor de registros do Windows. Ou seja,
eu consigo editar essas configurações sem precisar ir lá no painel de controle. Uma das formas de abrir o editor de registro seria por meio do comando regedit, tá? Deixa eu melhorar aqui. Regedit. Por meio do regedit, tá? Agora onde? Dentro da caixa executar. Você bota assim, executar, e depois pressiona lá regedit, vai ver uma pasta, né, com diversas possibilidades aí, chaves, enfim. Não edite nada, não apague nada, porque certamente pode quebrar o seu sistema operacional, tudo bem? Então, gabarito aqui, ó, letrinha B, tá bem? Explorador de arquivos, não, mas você pode acioná-lo por meio do Windows mais E. Assistente de conexão, não. Windows Explorer, né, seria aí a ideia, né, também do explorador de arquivos, tudo bem? Gravador de passos, né, tradicional aí demais para mostrar um passo a passo dentro do sistema. Questão agora de número 8, nos diz o seguinte: em um microcomputador com o Windows 11 BR instalado, um usuário acessou o site da Microsoft por meio do browser Google Chrome em sua última versão. Para acessar a área de trabalho nesse sistema operacional, ele precisou executar um atalho de teclado, ou seja, ele estava lá dentro do navegador e quis ir diretamente para a área de trabalho. Tem como a gente fazer isso no sistema operacional Windows? Com certeza. E como é que nós conseguimos fazer isso, meu caro aluno, minha cara aluna? Por meio de uma tecla de atalho. O examinador continua. Com base nesse caso hipotético, assinala a opção que apresenta o atalho de teclado executado pelo usuário, que consiste em pressionar as teclas botão Windows, mais o quê? Mais D, mais V, mais E ou mais E. Mais E, a gente sabe que vai abrir o Windows Explorer, ok? Então não pode ser. Então já elimina a letra C. Mais V, né? Também não vai ter essa funcionalidade, tá? Quando eu pressiono, né, de repente o Windows mais V, eu vou acessar aqui a minha área de transferência. E não é isso, né, que o examinador quer. Então, ó, com o Windows mais Z viajado, só nos resta realmente a letrinha A, o Windows mais D, tá? Vai mostrar o desktop. Esse D é de desktop, que em inglês significa área de trabalho. Desktop. Tudo bem? Então, vamos a mais uma questão. Questão agora de número 9, que nos diz o seguinte: assinala a opção que apresenta três extensões que correspondem a arquivos de imagem. Então, letra A, back viajado, .es viajado, txt também não. Então, ó, extensão de programa e extensão aqui, né, de um texto sem formatação. Letra A, eliminada. B, JPG, PNG e GIF. Aí aqui eu só tenho realmente exemplos, né, de arquivos com extensões que indicam o conteúdo imagem. Letra C, CDR, WMS, SIG, né? Não, né? São extensões voltadas a programa. D, XLS com IMP3, também, né, voltada a outro tipo de aplicação, tá bom? Outro tipo de conteúdo. Questão agora de número 10, né? Que nos diz o seguinte, ó: durante a digitação de um contrato no editor Writer, perceba que a banca gosta muito, né, da suíte de escritório livre, né, do LibreOffice, tá? Em português, um funcionário de uma empresa selecionou a palavra democracia, né? Ó, aparentemente estava em minúsculo, em letras minúsculas. Em seguida, executou 2 vezes um atalho de teclado que, na sequência, fez com que o editor passasse a mostrar essa palavra em letras maiúsculas, ou seja,
ficou 100% como democracia. Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que esse atalho de teclado é letra A, Ctrl mais F3, B, Ctrl mais F6, C, Shift mais F3 ou D, Shift mais F6. E, gente, gabarito aqui, né? Sem medo de errar, letrinha C, tá? De certeza de aprovação, ok? Cuidado para não confundir, né? É Shift mais F3 e não Ctrl mais F3, como o examinador tentou aqui confundir a sua cabecinha já perturbada, né, de concurseiro, tudo bem? Questão agora de número 11, que nos diz o seguinte, ó. O Microsoft Word é um processador de texto produzido pela Microsoft Office. Ele possibilita, dentre outras coisas, editar textos, adicionar imagens a documentos. Tudo bem. Levando em consideração a utilização do software Microsoft Word, ao selecionar um texto e pressionar a sequência de teclas de atalho Ctrl mais S. Letra A. O arquivo de texto é salvo automaticamente no desktop? Não. Aconteceria isso na ideia de salvar dentro lá do LibreOffice, mas não seria de forma automática. Não, pelo menos, na primeira vez. Depois, né, atualizava a versão. B. O texto fica sublinhado ou o sublinhado é retirado do texto. Aqui a gente já tem certamente o gabarito, tá? É exatamente isso que é feito, né? Por meio do S de sublinhado. Tudo bem? C. O texto fica em negrito ou o negrito é tirado. Aí aqui seria Ctrl mais N. O texto fica alinhado à esquerda, aí não. E a letra E, o texto fica alinhado à direita, viajado. Então, gabarito, letra B de bola. Questão agora de número 12, que nos diz o seguinte, gente. No que diz respeito aos conceitos básicos das redes de computadores, um serviço é largamente empregado em redes Wi-Fi, que representa um protocolo utilizado nas redes de computadores com acesso à internet, que permite aos microcomputadores, notebooks e celulares obterem um endereço IP automaticamente. Nos roteadores, uma faixa de endereços de IP é configurada por esse serviço e, a partir da necessidade da atribuição dinâmica, a máquina, né? É que este serviço que atua nesse sentido, com concessão de endereços IPs de host, máscara de subrede, gateway default, número IP de um ou mais servidores DNS, sufixos de pesquisa do DNS e número IP de um ou mais servidores. Esse serviço é conhecido pela sigla letra A, WINS, B, HTTP, C, SATA, D, DHCP ou E, BIOS. Gente, ó, DHCP ou BIOS. Vamos lá. O WINS não vai ter essa função. HTTP é um protocolo específico. SATA é uma porta, também não. Aí eu tenho DHCP, que também é um outro protocolo, ou BIOS, né, que a gente certamente em algum momento já estudou dentro do nosso carga máxima, ou ainda aqui, né, em uma de nossas lives, de nossos eventos, tudo bem? Só nos restou, gente, a letrinha D, DHCP. E o DHCP, ele vai ter exatamente esta função, tá? É o Dynamic Host Computer Protocol, ou seja, o protocolo, né, de nome dinâmico para os hosts, para os computadores. É graças a esse protocolo aqui que você não precisa configurar o computador de ninguém na sua rede, de nenhum visitante e nem mesmo dos seus dispositivos dentro, né, da sua rede de computadores local. Tudo bem? Então, este protocolo, ele é, gente, extremamente importante, tá certo? Extremamente importante. Então, é ele quem vai fazer essa distribuição de endereços IP. Lembrando que IP
é o nosso protocolo de internet. Tudo bem? É o nosso protocolo de internet. Sem esse protocolo aqui, a gente não teria acesso à internet. Não estaríamos fazendo aqui essa interação. Tudo bem? Vamos lá. Questão 13. Os endereços das páginas eletrônicas, da internet possuem a denominação técnica de Uniform Resource Locator. Gente, olha só. Tenho aqui a ideia de URL, tá? URL seria o recurso, ou melhor, deixa eu deixar uma tradução, né, em língua portuguesa mais próxima. Seria o localizador padrão de recursos. Beleza? Dentro desse localizador padrão de recursos, a gente pode encontrar um computador que pode ser, né, também ter a função de servidor. Eu vou até abrir aqui um parêntese e vou colocar assim: cliente, servidor, tá? Eu tenho aqui também, além da possibilidade de encontrar um computador, encontrar, né, uma pasta ou arquivo. Beleza? Que seriam aí diversos recursos, tá? Letra B, Domain Name Server seria uma brincadeira do examinador para te confundir, né? Seria basicamente aqui a palavra, né, system, né? O sistemas de nomes de domínio, tá? O DNS existe, né? Aí eu tenho aqui um outro protocolo, ó, File Transfer Protocol, ou seja, um FTP. Também não é. B, Caching Style Suite, né? Também não. World Wide Web seria o www, que é a pasta, né, internacional e pública. Então, o gabarito aqui da questão de número 13 só pode ser a letrinha A de aprovado. Tudo bem? Questão agora de número 14, gente. A questão, né, é um pouco extensa, mas vamos lá, né, compreender o contexto dessa questão. Vamos lá. No que se refere às redes empresariais, julgue os próximos itens. Eu tenho o item 1 e tenho o item 2, tá? Bora lá. Primeiro item. A bitnet, lembrando, bit, né, vem da menor unidade possível dentro da informática. Ou é 0 ou é 1. Não confunda, por favor, com byte, que seria igual aí a 8 bits. Outro ponto, bit é representado com B minúsculo, byte com B maiúsculo. Tudo bem? Show de bola. Então vamos lá. A bitnet é uma rede empresarial interna, ou seja, voltada exclusivamente para a comunidade de uma empresa, que é implementada com os recursos da internet. Ou seja, com as mesmas ferramentas que a internet oferece. Por isso, só pode ser acessada por pessoas autorizadas e a partir dos computadores e dispositivos corporativos. Normalmente, é usada para facilitar a comunicação interna. Comunicação interna é justamente, né, a característica, né, desta rede de acordo com o item. Por meio de um portal em que a direção da empresa disponibiliza comunicados, arquivos e dados, visando manter todas as pessoas que estejam envolvidas no negócio informadas e engajadas. Gente, vamos lá. Olha só.
aqui, eu não estou falando na Bitnet. A Bitnet, gente, ela surgiu antes mesmo da internet. A Bitnet era uma rede para transmissão de e-mail entre pesquisadores. Inclusive, né, havia essas comunicações entre os pesquisadores americanos e brasileiros, antes mesmo da internet. Né? Agora era algo muito rudimentar. Era basicamente assim, eu te mandar um oi e você me devolver com um hi, ok? Não tinha muita profundidade, né, nesse caso. Então, o Bitnet foi uma das primeiras redes, né, a surgirem. Agora, a característica dada pela banca aqui nesse contexto, pessoal, é uma característica que realmente faz muito sentido, tá? Muito sentido, só que em relação não à Bitnet, mas sim à intranet, tá? Intranet. Então o item 1 está errado. Se o item 1 está errado, eu já consigo eliminar de repente a letra B, que diz que apenas o item 1 está certo. E também a letra D, que diz que todos os itens estão certos. Tudo bem? 2. A extranet é uma rede empresarial implementada com os recursos da internet, também baseado na internet. Tudo bem. Tanto a intranet como a extranet é baseado no funcionamento da internet, que foi a original, a inicial, tá bom? Que pode ser acessadas pelas pessoas autorizadas, que é informação importante, de forma remota, isto é, a partir de outros locais. É uma rede interna aberta para fornecedores e parceiros de negócio, a fim de facilitar o compartilhamento de arquivos ou a realização de trâmites, como, por exemplo, pedidos e pagamentos. Ok. Até aqui, ó, tudo ok. Então, eu elimino aqui a letra A, que diz que nenhum item está correto, e marco a letrinha C. Tudo bem? Então, gabarito aqui da nossa questão de número 14, letrinha C. Gente, eu tenho basicamente, ok? Eu tenho alguns conceitos aqui que você precisa realmente ter em mente, tá? Eu tenho a ideia da intranet, ou seja, a rede interna, em que somente empregados usariam. Só que essa intranet também pode querer falar aqui com clientes, com fornecedores, ou seja, uma outra empresa que tem a sua própria intranet e que vai servir a essa intranet 1 inicial, tá? Então, essa comunicação ela precisa ser autorizada e precisa também ser controlada pela figura do firewall. Nunca esqueça disso, do firewall. Professor, o principal exemplo aí de extranet. Principal exemplo de extranet que a gente tem é o Internet Banking, tá? Ou seja, o aplicativo do banco que você usa representa aqui a extranet, tá bem? O aplicativo que se você ainda não utiliza, mas você vai utilizar para sacar o seu belo salário, né? Para ver lá o belo desconto também do imposto de renda, tá? Diga assim, eu quero pagar imposto de renda, quero passar no concurso e com certeza, né, você será agraciado, tá? Vamos lá, estamos torcendo por vocês. Vamos agora à nossa questão de número 15, tá? Então, a questão de número 15 nos diz o seguinte: sítios de pesquisa, né, ou seja, sites de pesquisa, são mecanismos ou motores de busca que permitem realizar buscas por sites, documentos, imagens, vídeos e outros conteúdos disponíveis na internet. Sobre a busca avançada no Google, atribua para as afirmativas V, verdadeira, e F, falsa. Ok, vamos lá. Primeiro, para excluir palavras da pesquisa, deve-se colocar
né, o símbolo aqui de subtração antes de uma palavra que se queira deixar de fora. Por exemplo, velocidade do Jaguar menos carro. Ou seja, não vai aparecer pesquisas, não vão ser exibidas pesquisas com a palavra carro, tá? Vai aparecer velocidade do Jaguar, alguma coisa relacionada, mas que não seja carro, que não tenha a palavra carro, pelo menos, dentro lá da página. Então aqui, verdadeiro, tá? Então elimina a letra A, a letra B. Segunda afirmação. Para pesquisar em mídias sociais, ou seja, em redes sociais, né? Deve-se colocar hashtag antes de uma palavra para pesquisar em mídias sociais. Por exemplo, hashtag Twitter. Mentira. Seria o arroba, tá? O arroba Twitter, o arroba Facebook. Tudo bem? Então, não seria aqui correto. Então, falso. Então, se é falso, só nos resta, gente, a letrinha D. A Bankdeca é bom por isso, né? Que a gente consegue ali eliminar muitas opções. Então, aqui eu já sei que é verdadeiro, mas vamos lá. Para pesquisar uma correspondência exata, deve-se colocar uma palavra ou frase entre aspas. Por exemplo, entre aspas, né? Prédio mais alto do mundo. Isso aqui realmente é verdadeiro. Eu ainda tenho um parâmetro para buscar em um site, né? Eu boto site, dois pontos e o endereço do site. Eu também tenho a busca por tipo de arquivo, que é o file type. Dois pontos e a extensão. A extensão do arquivo. Tudo bem? Por exemplo, PDF, XLS, DocX, tudo bem? Questão agora de número 16, que vai envolver, né, os conceitos aqui dentro de segurança da informação, que você, com certeza, né, já deve ter estudado conosco, já deve ter revisado, já deve ter lido a cartilha de segurança da informação. Vamos lá. Em 2021, o número de moradias com acesso à internet no Brasil chegou ao patamar de 90%, de acordo com a pesquisa por amostras de domicílios. Isso quer dizer que estamos cada dia mais conectados à rede mundial de computadores. E diante disso, muitos ataques estão acontecendo pelo mundo e no Brasil, né, em razão pela qual devemos estar preparados para prevenir um ataque cibernético. Os ataques são denominados de acordo com a técnica empregada. Sendo assim, informe a opção que indica corretamente a técnica e o objetivo a ser alcançado. Gente, vamos lá. Quando eu falo em ataque cibernético, é qualquer investida que cause algum dano à pessoa, né? Então ele vai visar aqui um dano. Esse ataque ele pode acontecer basicamente de duas formas. Ou ele vem por meio, né, de um método de ataque, ou ele vem por meio aqui de repente de um programa. Só que um programa malicioso. Ou o famigerado malware. Beleza? Tudo bem. Vamos fazer a leitura. Engenharia social é um ataque que tem como objetivo ajudar as pessoas de forma a persuadir para ganhar a confiabilidade do usuário e explicar como a internet funciona para, assim, obter informações pessoais do usuário. Gente, é errado. A engenharia social, ela vai enganar a pessoa, né? Para que não vai ter o objetivo de ajudar, né? Vai ter o objetivo de enganar as pessoas de forma a persuadir, né, para ganhar a confiabilidade do usuário e explicar como a internet funciona. Não vai explicar como a internet funciona. Vai, na verdade, buscar obter informações pessoais do usuário. Principalmente informações, né, valiosas, informações que podem ser utilizadas direta e proporcionalmente para ganhar dinheiro. Tá? B. DOS, né, Denial of Service,
São ataques de negação de serviço que objetivam interromper um serviço ou um computador conectado à internet usando uma sobrecarga no processamento do PC ou do tráfego de dados da infraestrutura de redes. Gente, isso aqui é verdade, né? Essa negação de serviço ou DOS, tá? Tem esta finalidade de deixar realmente o serviço indisponível, o computador indisponível, né? Travando ali, tudo bem? Então já temos aqui certamente o gabarito. Letra C. Phishing é um ataque que tem como objetivo apanhar informações por meio de um sistema de ajuda eletrônica. Ó. Sistema de ajuda eletrônica. Para isso, são criadas páginas web para que sejam enviados e-mails para todos os usuários da rede. Gente, ó, o phishing é uma espécie de pescaria, né? Por exemplo, do mesmo jeito que o peixe vai lá e fisga uma isca artificial, que não é verdadeira, e que vai causar algum mal, né, à sua captura, o phishing também é lançado na internet como se fosse verdadeiro. Né? É ali lança uma isca para ver se você cai, né? Parece muito com o site original, parece muito com o e-mail original e você acaba acreditando que realmente se trata de um e-mail original, de um site original. Você vai lá e envia, né, dados, informações, né, para o bandido pensando que seria o site, né, genuíno. Tudo bem? Então não se caracteriza aqui como sistema de ajuda, muito pelo contrário. D. IP spoofing ou mascaramento, né, de IP. O seu principal objetivo é assumir a identidade do outro computador através do envio de pacotes contendo endereços IPs verdadeiros de origem. Então, a ideia não é assumir a identidade de outro computador, não. É, na verdade, fazer, né, com que enganar o usuário para que ele abra um e-mail e de repente baixe, né, uma praga virtual. Então, assim sendo, o gabarito de fato é a letra B. Agora vamos, né? Vamos agora. A nossa questão de número 17, né? Uma questão aqui um pouco mais trabalhosa, né? Uma questão que vai exigir um pouco mais de atenção, né? E de conhecimento também de sua parte. Que nos diz o seguinte, olha só. A planilha abaixo foi elaborada no software de planilhas Calc da suíte LibreOffice. Em português, ok. Em F5, F6 e F7 foram inseridas expressões por meio da função menor. Ok. Então F, né? F. Eu quero descobrir o valor mínimo, então, ó, F5 aqui, né? F5 F6 aqui e F7 aqui. Tudo bem, o mínimo. Se você for olhar, é o menor valor mesmo, ó. Menor valor aqui. Menor valor aqui, 49. Menor valor, 1367. Ok, aqui. Tudo bem. Aí ele pega e diz assim, menor. Aplicada, foram inseridas expressões, ok, aplicada sobre as células B5 a D7. B5, cadê B5? Letra B5 a D7. Então foram aplicadas aqui. Ok, né? Aplicadas sobre as células, ok. Em G5, ou seja, G5 aqui, foi utilizada uma expressão por meio da função multi. Tudo bem. Que determina a multiplicação dos conteúdos das células E5 e F5. Tudo bem. Então, E5, que é a quantidade de 4, multiplica F5. Então, E6 multiplica F6. E7 multiplica F7. Tudo bem? Essa é a relação.
A expressão inserida em G5 foi copiada para G6 e G7, ou seja, para que fosse calculado do mesmo jeito. Em G8, foi inserida uma expressão que adiciona os valores mostrados nas células G5, cadê G5, G5, G6 e G7. Tudo bem. Que adiciona, ou seja, que soma, né? Em G8, né? Então aqui está o resultado, né, de soma. Tudo bem. Sendo assim, é correto afirmar que as expressões inseridas em F5 mínimo, né? F5 mínimo. Agora veja, gente. A função mínimo já vai encontrar o valor menor de todos. Mas eu também tenho a equivalência, que é a função menor. Assim como a função máxima encontra o maior de todos. E dentro da função maior, eu também consigo encontrar o maior de todos. Porém, menor, para ser o mínimo do mínimo, tem que ser o menor de todos, o primeiro menor de todos. Enquanto o maior vai ser o primeiro maior de todos para máximo, tá? É equivalência. Tudo bem. Como ele queria um mínimo, o menor tem que ter 1. E a sintaxe, né, da função menor vai ser a função menor igual a referência, ponto e vírgula, a posição. Posição que você quer descobrir. Tudo bem? Então vamos lá. Eu quero descobrir o menor lá, equivalente aqui ao F5. Então eu vou ter de B5 até D5. É o menor. Então F5 até D5. B5, né, até D5, melhor dizendo. Todos têm a mesma referência. Só que menor existe também a posição. Aqui não tem posição, tá vendo? Então já conseguiria eliminar aqui C e D. Tudo bem. Agora, olha só. Eu quero que seja realmente aqui multiplicado, né? O valor de um pelo outro. Eu quero saber como foi que eu inseri de repente aí para multiplicar em G6 dentro da função multi. Então vou pegar o valor, por exemplo, dentro de G6, G6, G6 aqui. Eu quero que multiplique o valor de E6 por F6. Multi. Multi, todo mundo tem multi, ok? E6 vezes F6. Aqui esses 3 pontinhos viajados, ok? Aqui também. Então só ficaria a letra B e E e D, né? Só que a letra D já foi eliminada porque não tinha a ideia da posição do menor. Então fica certo que seria a letra B, realmente. E a função soma, né, de G5 a G, de G5 até G7, que vai dar 23.795. Portanto, o gabarito realmente só pode ser a letrinha B de bola. Tudo bem? Vamos a mais uma questão de informática, né? A questão de número 18, que nos diz o seguinte: a planilha da figura foi criada no software Calc do pacote de aplicativos LibreOffice, tá? Em português, tendo sido realizados os procedimentos descritos a seguir. Em D4, então vamos lá, D, linha 4, então D4 aqui, né, 20, que tem o resultado 25. Foi inserida uma expressão que determina a média aritmética. Então, gente, função média é fácil, né? Só média e a referência, né, dos valores envolvidos. Ou os valores diretamente dentro da função. Entre todos os números das células A2, B2, C2 e D2. Ou seja, a linha inteira, né? Aqui, é a linha inteira. Até D2. Então, a média. Então, os valores vão ser somados e depois divididos por 4, né? Então, vai somar o valor deles e depois, divide por 4 para que a gente encontre a média.
que foi 25 o resultado. Tudo bem? Aí tem uma segunda expressão aqui, ó. Ficou um pouco torto, tá? Peço perdão a vocês. Peço perdão a vocês. Questão 18, né? Isso mesmo. Então aqui eu tenho o sinal de igualdade, média. Abro parênteses e coloco a referência de A2, 2 pontos, até D2. Então já consigo eliminar algumas opções, ó. Média de D2 até D2. Média aqui seria mediana, né, o valor do meio, e não média realmente. Então elimino B e C. Então A2 até D2, ok. Bom, temos. Aí a expressão 2 diz assim, em D6, aqui, foi inserida a expressão igual mod D4 dividido por 2. Gente, mod é um módulo, tá certo? O valor de D4 dividido por 2 vai apresentar como resposta o resto. D4, que é 25, dividido por 2. 24 dividido por 2 vai dar o quê? 12. 12 vezes 2 vai dar 24. Logo, o resto vai ser 1, tá? Então, aqui teria 1 como resposta. Tá bom? 1 como resposta. Então, voltemos lá. Ó, A apresenta 0 e D apresenta 1. Então, tudo indica que a letra D é o gabarito. Mas voltemos para ver se isso se confirma realmente, tá? Bora lá. Em D8 foi inserida a expressão se D6 for menor ou igual a 0, cadê? D6 não é menor ou igual a 0, né? Ele é 1. Menor ou igual a 0, verdadeiro. Se for diferente, né? Se for falso, F. Então o resultado aqui vai ser o que, gente? F, tá? Então F realmente se confirma aqui. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, como gabarito da minha questão de número 18, a letrinha D. Tudo bem? Então, gente, olha só. Com esta questão de número 18, nós chegamos aqui ao fim, né, da nossa conversa, do nosso evento Linha de Chegada, para você que vem se preparando, né, para o CEMOB João Pessoa e também para a Guarda Civil Municipal de João Pessoa. Professor, tenho uma dúvida. Eu posso conversar com o senhor? Sim, com certeza. Manda aí uma mensagem, ó, para o Prof. RJ45, tá? Só lembrar, Prof. e a conexão que a gente estudou hoje, tá? RJ45, né? Siga o nosso querido amigo e professor Isaqueu Silva, tá? Um homem que trabalha muito aí para oferecer o que há de melhor para vocês. E também, né, visitar aí a nossa plataforma Estou Preparado. E meu muito obrigado, tá, gente? Estou aqui, ainda que não presencialmente, que não te conheça presencialmente, mas tenha certeza, estou torcendo por você, tá? Estou aqui realmente vibrando, né? Vibrando na mesma frequência para te entregar o melhor sempre, tá? E espero, com certeza, ter contribuído para a sua formação. É isso, até uma próxima oportunidade. Tenha um bom desempenho, né, lá no momento da prova, tranquilize o seu coração. E é isso, gente.